Bem-vindos! Eu sou a professora Camila e hoje vamos tratar de dois temas, das instituições de direito privado e instituições de direito público. O objetivo da aprendizagem do primeiro tema é identificar os sujeitos de direito privado, distinguir os sujeitos de direito privado dos sujeitos de direito público, reconhecer cada um dos sujeitos de direito privado conforme a sua regulamentação. O sujeito de direito ou os sujeitos de direito são pessoas a quem a lei atribui a faculdade ou a obrigação de agir, exercendo poderes ou cumprindo deveres. Os sujeitos de direito são todos indivíduos e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidades de direitos e responder por deveres jurídicos. Assim, conceituamos o sujeito de direito como a interpretação ampla da pessoa, ou seja, há sujeitos de direito que não são pessoas físicas nem jurídicas, todavia não há direito sem sujeito, pois todo direito é de alguém. Nesse tema, você vai conhecer o que são as instituições de direito privado para então analisar os sujeitos de direito privado. Conforme trata o artigo 1º do Código Civil, o ser humano, para ser considerado sujeito de direitos e de deveres, basta existir. Dessa forma, a pessoa é sujeito de direito dotado de capacidade plena ou ilimitada na ordem civil. Então, toda pessoa é dotada de personalidade, isso é, tem capacidade de figurar em uma relação jurídica, com exceção dos animais, dos seres inanimados, todos têm competência genérica para adquirir e contrair direitos e obrigações. Nessa linha, o artigo 1º do Código Civil, ao proclamar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, combina o conceito de capacidade com o de personalidade. Portanto, os entes não personificados são sujeitos de direito dotado de capacidade civil limitada à sua proteção ou à consecução de seus fins. Já o artigo 2 do Código Civil aborda a distinção entre a pessoa e o nascituro, dispondo que a pessoa é o ser humano nascido com vida e o nascituro é o ser humano não nascido ou ainda no ventre materno. Todavia, ambos são sujeitos de direito personalizado e não personalizado respectivamente. Vamos falar um pouco sobre os sujeitos de direito não personalizados. São os seres humanos, concebidos ou não, aos quais o direito empresta consequências jurídicas ou tutela, não havendo necessidade para esses casos de se atribuir personalidade. Dessa forma, são sujeitos de direito o nascituro, conforme dispõe o artigo 2 do Código Civil, os embriões excedentários concebidos in vitro e ainda não implantados no útero da mulher, os crioconservados até 3 anos de concepção, desde que considerados aptos para procriação. Os ainda não concebidos entes humanos, futuros ou prole eventual destinado de sucessão testamentária, e as futuras gerações humanas como titulares da preservação do meio ambiente que lhes permita vida digna quando nascem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a distinção entre a capacidade e a legitimação. A capacidade não se confunde com a legitimação. Esta é uma aptidão para a prática de determinados atos jurídicos, uma espécie de capacidade especial exigida em certas situações. A sua ausência não acarreta incapacidade. Quem são os capazes de fato e de direito, ou seja, os que têm aptidão para exercer por si só os atos da vida civil? São os maiores de 18 anos. A incapacidade civil é a restrição ao poder de agir, e a característica de restrição vem expressamente prevista em lei, podendo ser ela absoluta ou relativa. A incapacidade absoluta é quando houver uma proibição total do exercício do direito, acarretando a nulidade do ato quando praticado pelo próprio incapaz. Ela se encontra no artigo 3º do Código Civil. E ele discrimina, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. O artigo 4 dispõe sobre a incapacidade relativa e ele coloca: são incapazes relativamente a certos atos da vida civil ou a maneira de exercer, nos termos do Código Civil, os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos.
Há ainda o sujeito de direito na forma de pessoas jurídicas, que são apresentadas na forma de entidades que a lei empresta à personalidade, capacitando-os a serem sujeitos de direitos e obrigações. A personalidade jurídica é diversa da dos indivíduos que a compõem, pois inicia no momento do registro da pessoa jurídica no órgão competente. O registro corresponde à inscrição do contrato social ou estatuto perante o órgão competente, surgindo com esse ato a personalidade jurídica da própria pessoa jurídica, distinta, portanto, da personalidade de seus membros. A capacidade plena de direitos da pessoa jurídica inicia conforme preceitua o artigo 45 do Código Civil, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Esse é o marco inicial da sua existência, em que seus representantes passam a responder por direitos e obrigações da pessoa jurídica de direito privado. O artigo 44 do Código Civil traz um rol de pessoas jurídicas de direito privado, assim consideradas pela lei. São elas as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. As associações são compostas pela reunião de pessoas físicas para a realização de um fim comum. Elas não podem ter fins lucrativos. Nesse sentido, ensina Tartucci, abre aspas, as associações, pela previsão legal, são um conjunto de pessoas com fins determinados, que não sejam lucrativos. Assim, deve ser entendida como a expressão fins não econômicos, fecha aspas. O enunciado número 534 do Conselho da Justiça Federal do Superior Tribunal de Justiça prevê que as associações podem exercer atividade econômica, porém, sem a finalidade de ganho econômico, ou seja, lucro. São exemplos de associações: a associação de moradores, a associação de empregados. Já as fundações se constituem a partir de um patrimônio destinado a um determinado fim específico, sendo esse patrimônio derivado de testamento ou escritura pública. As fundações de direito privado nada têm de relação com as fundações estatais, que são autárquicas e pertencentes ao objeto do estudo do direito administrativo. Em relação aos partidos políticos e às organizações religiosas, podemos dizer que eles foram incluídos no rol das pessoas jurídicas de direito privado pela Lei 10.825 de 2003, tornando-se entidades autônomas e diferentes das associações. As constituições religiosas, por exemplo, não podem sofrer qualquer interferência do poder público, e a criação dos partidos políticos deve seguir o que a lei estipula. Vamos falar um pouco sobre a distinção entre os sujeitos de direito público e sujeitos de direito privado. No ramo do direito, há situações em que o Estado se relaciona com o particular como se fosse um outro indivíduo, no mesmo plano jurídico. São chamadas relações contratuais privadas, mas, em regra geral, as relações entre o Estado e as demais entidades são chamadas de relações de direito público. Nas relações de direito privado, os indivíduos estão em um mesmo patamar de igualdade, diferente das relações de direito público, em que o Estado pode exercer prerrogativas, pois é representante dos interesses da coletividade. Ademais, nessas relações, as normas jurídicas concedem uma série de privilégios ao Estado e aos seus agentes nas relações com os particulares. Assim, os sujeitos de direito público podem ser as pessoas jurídicas de direito público externo, como, por exemplo, os países e as organizações internacionais, as pessoas de direito público interno, sendo os estados, os municípios, o Distrito Federal e as autarquias. Conforme dispõe o artigo 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Por outro lado, os sujeitos de direito privado são compostos pelas pessoas jurídicas apresentadas pelo artigo 44 do Código Civil, como eu já mencionei, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos e etc. Com isso, os sujeitos de direito privado são disciplinados pelas normas jurídicas, leis e demais regras encontradas no direito civil, direito empresarial, direito internacional privado e direito do trabalho, tendo como sujeitos envolvidos nessas relações cidadãos comuns, pessoas físicas, podendo também ser pessoas jurídicas,
ou pessoas jurídicas de direito público na forma de empresas públicas ou o próprio Estado, somente quando não esteja utilizando de seu poder político e jurisdicional. Nessa relação, o ramo do direito civil é a disciplina regulada pelo Código Civil, dispondo sobre as relações pessoais puras, ou seja, as normas que regulam o Estado e a capacidade das pessoas, as relações de família, patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do vínculo de sangue ou do parentesco civil e das relações hereditárias do patrimônio, as relações puramente patrimoniais, sendo as que envolvem compra e venda de imóveis, locação, posse, servidão, usufruto. Ainda no ramo do direito civil, são apresentados alguns ramos específicos que, por terem características de direitos específicos e pontuais, são regulados em leis apartadas do Código Civil. São divididas em direito do consumidor, direito de locação, direito autoral e direito da criança e do adolescente. Deve ser observado ainda que o direito empresarial, antigamente chamado de direito comercial, disciplina as relações características da profissão do comércio, ou seja, a relação em que pelo menos uma das partes é comerciante ou industrial. O direito empresarial é regulado pelo Código Civil, enquanto o direito comercial trata apenas de algumas normas do comércio marítimo. Já o direito do trabalho é a disciplina regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho, que traz as normas jurídicas da relação entre os empregados e os empregadores. Por último, temos o ramo do direito internacional privado, regulado por tratados e convenções legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, podendo ser interno ou internacional. Esse ramo visa disciplinar os conflitos de legislações estrangeiras, compreendendo as regras que regulamentam os problemas ocasionados pelos conflitos de leis entre países no quais concentre pessoas e seus interesses. Assim, o direito internacional privado trata do conflito de leis, do intercâmbio universal ou comércio internacional e também da extraterritorialidade das leis. Ele versa sobre duas perspectivas dentro da ordem jurídica. Uma só ordem, ou seja, quando para a solução de um problema independe de outro ordenamento jurídico, senão do próprio país, ou duas ou mais ordens jurídicas, ou seja, quando para a solução de um problema é preciso considerar o ordenamento jurídico de outro país. Vamos agora entrar no tema sujeito das instituições de direito público. O objetivo da aprendizagem é identificar quais são os sujeitos de direito público, apontar as diferenças entre pessoas de direito privado e pessoas de direito público, reconhecer a regulamentação das pessoas de direito público. Antes de entrar no conteúdo de maneira específica, vamos lançar para vocês, alunos, um desafio. A sociedade empresária XYZ, Produção de Armas LTDA, solicitou autorização à Prefeitura Municipal de São Paulo para produzir armas de fogo calibre 380 mm. A sociedade empresária XYZ detém a tecnologia para o desenvolvimento de uma arma mais eficiente do que aquelas que estão no mercado. A atuação da sociedade XYZ gerará cerca de 1.000 empregos diretos e 500 empregos indiretos, além de promover a arrecadação tributária. As autoridades públicas municipais indeferiram o pedido de autorização para a produção de armamento bélico e fundamentou sua decisão justificando que o município não é competente para autorizar tal atividade. A partir desse desafio e após a apresentação do tema dessa aula e da leitura da unidade, eu quero que você me responda a seguinte pergunta: a qual ente compete autorizar a produção de armamento bélico? Vamos ao conteúdo agora? As pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Isso está discriminado no artigo 41 do Código Civil. Por sua vez, são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. A União é formada pelos Estados-membros, que por sua vez são formados pelos municípios que os integram, e todos formam a República Federativa do Brasil. A competência de cada ente federado é definida pela Constituição.
Algumas matérias são de competência exclusiva de um determinado ente, mas existem matérias que são de competência comum. Significa dizer que determinados assuntos podem ser regulamentados de forma concomitante por todos os entes federados. A título de exemplo, a Constituição da República, em seus artigos 21 e 22, prevê que compete à União manter as relações com os estados estrangeiros e participar das organizações internacionais, declarar guerra e celebrar paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. A União também decreta o estado de sítio, o estado de defesa, a intervenção federal. Olha a dica! A União autoriza a fiscalizar a produção e comércio de material bélico. A União que emite moedas. A União que administra as reservas cambiais do país e fiscaliza as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, a de câmbio, capitalização, como as de seguro e previdência privada. Ela elabora também e executa os planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Mantém o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explora diretamente ou mediante autorização a concessão ou permissão de serviços de telecomunicações, ou, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços e criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. A União também explora diretamente ou mediante autorização a concessão ou permissão dos serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens. Eu peço para vocês que leiam atentamente esses artigos de uma maneira tranquila quando vocês estiverem estudando e prestem atenção em relação aos concursos públicos, porque exatamente são esses artigos que realmente caem nos concursos públicos, fazem pegadinhas em relação a esse artigo. Então prestem muita atenção, ok? O artigo 22 discrimina que compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então veja bem, somente a União pode legislar sobre o direito civil, comercial, penal e todos esses que eu falei. A União também legisla sobre a desapropriação, as requisições civis militares, em caso de iminente perigo, em tempo de guerra. Ela também legisla sobre a água, a energia, a informática, telecomunicações e radiodifusão, serviço postal, sistema monetário de medidas, títulos de garantias dos metais, políticas de crédito, câmbio, seguro, transferências, comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transporte, trânsito e transporte, populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacional, sistema de consórcio e sorteios, enfim, existe uma lista longa na Constituição Federal que fala sobre as competências privativas da União, que eu espero que você também tenha contato. Vamos falar um pouquinho agora sobre os estados, Distrito Federal e os municípios. Os estados são divisões administrativas do território brasileiro e são compostos por municípios. Cada um desses entes tem suas atribuições e competências. O Distrito Federal, por sua vez, é um ente sui generis, pois não é um estado membro e também não é um município. Contudo, possui atribuições e competências dos estados membros e dos municípios. Vejamos a título de exemplo as previsões constitucionais dos Estados-membros e dos municípios. O artigo 25 dispõe que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição. Primeiro, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Cabe ao Estado também explorar diretamente ou mediante a concessão os serviços locais de gás canalizado na forma de lei. É vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os Estados também poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Dispõe o artigo 30 que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local,
suplementar a legislação federal no que couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas públicas ou publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar ou organizar, suprimir distritos, observando, obviamente, a legislação estadual, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo que tem caráter essencial. Inicialmente, eu preciso que vocês saibam o quê? Que compete aos municípios legislar sobre o interesse local, compete aos estados legislar sobre o interesse estadual, lei orçamentária estadual, municípios, lei orçamentária municipal e a União legislar sobre o interesse nacional. Vamos falar um pouco agora sobre as autarquias. Autarquias e associações públicas e demais entidades de caráter público são criadas por lei. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública indireta. São exemplos de autarquias universidades federais, conselhos de engenharia, medicina, dentre outros. As demais entidades de caráter público criadas por lei podem ser fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e agências reguladoras, dentre outras. Pessoas jurídicas de direito público externo. Por sua vez, as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros, como eu já disse, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Como exemplo de pessoas jurídicas de direito público externo, temos os estados, tais como Uruguai, China, Congo, Costa do Marfim. Contudo, temos outros exemplos de pessoas jurídicas de direito público externo, como a Santa Sé, os organismos internacionais, ONU, OEA, União Europeia, Mercosul, Unesco. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês e muito obrigada!